Meu Jesus, canta comigo. Me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu sou o irmão Alexandre, a irmã Aline, nós somos líderes da Rede de Homens, Rede de Mulheres, da IDPB Nação Promessa em Itacoatiara. Estamos aqui para dar continuidade à nossa semana de devocional e essa semana nós estamos falando sobre oração. Ontem nós tivemos um vídeo maravilhoso das crianças orando o Pai Nosso e nós vamos continuar falando de oração ao decorrer de toda essa semana. Para dar continuidade, nós vamos relembrar o texto que deu origem a essa lição, que está em Filipenses, capítulo 4. A minha esposa vai ler para vocês. Pai do Senhor, amados, quero compartilhar o texto de Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É isso aí. Então nós percebemos que a oração, ela, além de ser uma necessidade do cristão, ela é um mandamento bíblico. A Bíblia nos pede a orar, nos chama a ter uma vida de oração. Diante de nossas inquietudes, de nossas necessidades, a Bíblia nos orienta a pedirmos, a fazer as nossas petições. Não é pecado pedir a Deus. É isso, na verdade, que Ele quer. É claro que Ele vai atender não segundo aquilo que você quer, mas segundo aquilo que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. É assim que Ele nos atende. No ponto de hoje, que nós vamos falar sobre os fatos bíblicos, sobre a oração, o primeiro fato que nós vamos falar hoje é o fato que Jesus orava. Jesus era Deus, Jesus era Filho de Deus. Talvez Ele não precisasse de oração, mas como homem, Ele precisou e nos mostrou a necessidade de orar. E nos deixou um grande exemplo para todos os discípulos que vieram a aceitá-lo como Senhor, como Salvador, uma necessidade grande, uma necessidade imensa de orar. Jesus era comprometido e fez disso parte integral de sua vida. Ele se retirou várias vezes a lugares de solidão para meditar e orar. Essas horas de solidão e oração estavam ligadas a importantes eventos ministeriais na sua vida. Todas as vezes que Jesus Cristo se retirou para orar, esta oração estava ligada a algo ministerialmente, ligada à vida ministerial de Jesus. Estava ligado a Ele ministerialmente. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um ministério. Nós estamos na igreja para cumprir esse chamado. Não é à toa que nós somos chamados de cristão, é porque nós seguimos uma vida ministerial de Jesus Cristo. Nós adoramos a Jesus Cristo, amamos a Jesus Cristo, servimos a Ele e Ele é o nosso exemplo de oração. É por isso que nós oramos. Jesus, ao decorrer de todo o Evangelho, existem várias vários versículos, ocasiões em que Jesus Cristo orou. Em Lucas 3:21, por exemplo, nós vamos ver Jesus orando quando ele foi batizado, no dia de ser batizado. No dia que ele foi batizado por João Batista, Jesus Cristo orou agradecendo ao Pai. Em Lucas 5:15 e 16, ele também orou após realizar milagres. Todas as vezes que Jesus Cristo realizava um milagre, ele orava agradecendo ao Pai por ouvir a sua oração, por ouvir o seu pedido. Em Lucas capítulo 6, 12 e 16, ele orava orou antes de escolher os discípulos. E não foi uma oração qualquer. Antes de escolher o discípulo, qual designou como apóstolo, ele orou a noite toda. Foi uma noite toda de oração. Tal era o comprometimento de oração na vida de Jesus. Em Mateus capítulo 14, 22, ele, antes de andar sobre as águas, ele passou algumas horas orando, clamando, falando com Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, para saber em qual direção tomar, ele também orou a importância de orar para tomar decisões. Mateus 17, 1 e 3, que foi no momento da transfiguração, Jesus estava orando, Jesus estava falando com o Pai. Lucas 22, 39, antes de ser preso, traído e crucificado, ele orou. E foi uma das orações mais sinceras, talvez uma das orações que ele mais clamou, que chegou a suar gotas de sangue e chamou seus discípulos a orar.
uma oração muito forte, muito triste, que ele sabia do sofrimento que iria passar, e mesmo assim, naquele momento de dor, Jesus orou também. É por isso que nós estamos em oração. Estamos num momento de crise, momento de pandemia, e como igreja nós não podemos deixar de orar. E nós deixamos essa lição, Jesus nos deixa essa lição, esse chamado lindo e maravilhoso à oração. Deus abençoe você. Até a próxima semana. Em nome de Jesus. Amém.